Hoje nós acabamos de iniciar mais um tempo forte da nossa fé, o tempo da Quaresma. Ao longo desses 40 dias, escutando com mais frequência a palavra de Deus, nós, os fiéis, imploramos com maior intensidade a Deus Pai que nos ajude a progredir no conhecimento de Jesus Cristo e a corresponder ao seu amor por uma vida santa. A Igreja define a Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, que nós vivemos ontem, e se estende até a missa de quinta-feira santa da Ceia do Senhor, a qual iniciamos o Tríduo Pascal. A Igreja define esse tempo de Quaresma como um tempo de graça e de salvação, concedido por Deus ao seu povo, a fim de preparar com alegria e com o coração purificado a festa da Páscoa. Ao longo desse período de 40 dias, nós nos empenhamos na vivência pedagógica da penitência e da abstinência, que corrigem os nossos vícios, elevam nossos sentimentos, fortificam o nosso espírito fraterno, quebram o nosso orgulho e nos convidam a imitar a misericórdia do Pai, repartindo o pão com os necessitados. O itinerário penitencial da Quaresma tem uma dupla finalidade na vida da Igreja, que é conduzir e acompanhar os catecúmenos que foram eleitos e passaram pelos escrutínios e também os catequizandos até a pia batismal. Esse será o tempo propício da iluminação e purificação, porque nessa fase do processo de iniciação cristã se espera dos nossos catecúmenos uma conversão de mentalidade e de costume também. Um suficiente conhecimento da doutrina cristã, ter um bom conhecimento da doutrina, senso de fé e de caridade, esses elementos que vão ajudar o catecúmeno a preparar mais intensamente o espírito e o coração. Depois, a preparar também os fiéis, a fim de que os fiéis possam renovar com uma consciência redobrada eclesialmente as promessas de fé na Vigília Pascal. Para que fique bem claro, de forma bem clara, de forma bem explícita, esse itinerário é necessário que os ministros falem, os padres falem em suas homilias, os catequistas nas suas catequeses, sobre a dupla finalidade desse tempo, muito bem expressa na oração do dia do sábado da quinta semana da Quaresma, que vai falar: ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta Quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. É isso. O tempo da Quaresma implora pela sobriedade. Por isso, não se usa flores, não se usa folhagens no altar, não se usa muitos adornos. A ausência da ornamentação no espaço celebrativo faz a gente correr esperançoso para a Páscoa, que vai se apresentar a nós com seus coloridos, com suas flores, nos devolvendo o tom de alegria, o tom de festa. Durante esses 40 dias, o canto, o canto da celebração sofre a ausência do aleluia e do glória, assumindo um caráter de conversão e de penitência. O canto assume um tom de pesar, de tristeza, de angústia. Nas palavras de um cantor litúrgico, Reginaldo Veloso, o canto desse tempo é um canto sem flores e sem as vestes da alegria. É um canto das profundezas do abismo em que nos colocaram os nossos pecados, como diz o Salmo 130. Deste modo também, o Ministério de Música, os músicos em si, devem ficar atentos à escolha dos cantos que, em seus conteúdos bíblicos, devem convidar à conversão e à penitência, ao perdão, à caridade, à fraternidade. Enfim, cuidem também aos ministros quanto ao recolhimento dos instrumentos, usando somente para sustentar o canto. Por isso é importante que se escolha no máximo 2 instrumentos musicais, para que possa acompanhar o povo, acompanhar a celebração nesse itinerário quaresmal. Os instrumentos de percussão e outros podem ser guardados para as solenidades pascais. É tempo de favorecer
o silêncio musical, como diz a irmã Miriam Collin, de saudosa memória, que Deus a tenha. Ainda sobre os cantos, a irmã Miriam nos orienta que nós não devemos cantar o abraço da paz, que aliás nem faz parte do rito, mas valoriza o canto que acompanha a fração do pão. E em tempos de pandemia nós nem podemos ter o abraço da paz mais. O Cordeiro de Deus, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor tem de piedade de nós também seja valorizado. Além das aclamações, de pequenos refrões orantes, chamado canto final, o canto de encerramento, pode ser omitido, deixando o povo sair em silêncio. Poderia ser outra também a resposta à oração dos fiéis, que em geral é Senhor, escutai a nossa prece. Poderíamos trocar isso por Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de nós, ou algumas outras que são sugeridas no Missal Romano. Como nós podemos notar, tudo no tempo da Quaresma nos conduz à abstinência espiritual. O nosso corpo se abstém de alimentos, da mesma forma que os nossos olhos se abstêm de contemplar a beleza das flores que enfeitam o espaço celebrativo. Os nossos ouvidos também se abstêm do som dos instrumentos. Os nossos lábios se abstêm do canto do glória, do aleluia. O nosso coração em si se abstém da alegria do coração em si. Todas essas abstinências que nós fazemos quer fazer a gente adentrar na estrada do Êxodo e nos conduzir até os pés da montanha sagrada, para que humildemente tomemos consciência da nossa vocação de povo da aliança. Ao longo desse tempo quaresmal, nos voltando para Deus, prestemos mais atenção em cada oração feita pelo presidente da celebração. Escutemos mais atentamente a palavra de Deus e nos empenhemos em imitar a misericórdia do Pai, sempre em relação com os irmãos e irmãs que nos acompanham lado a lado. Afinal de contas, a Quaresma é um tempo rico de entrar a fundo no mistério da nossa fé. Um abraço fraterno e um bom tempo quaresmal. Deus te abençoe.